morte não é o fim, é um recomeço. É isso mesmo, não existe morte. Olá, ser em luz! Você está no canal Holoseres, seja bem-vindo e bem-vinda. O meu nome é Patrícia, eu sou terapeuta holística espiritualista, também sou mentora e consultora espiritual e também de orientação e direcionamentos, e também trabalho com a terapia e mentoria do karma e propósito. Você já parou para pensar por que muitas pessoas ou você tem medo da morte? O que realmente é a morte para você? Vamos parar e refletir, tá? Eu vou trazer algumas visões, alguns ângulos sobre a morte para começar a quebrar esse padrão de dor e sofrimento sobre quem desencarna, porque realmente a morte é somente o descarne do espírito do corpo físico, e isso não é espiritismo. Eu não trago aqui religiosidade, mas eu trago espiritualidade, consciência expandida, ampliar a visão da mente. Primeiramente, ninguém nos pertence. Todos nós pertencemos ao universo, pertencemos à fonte criadora e geradora de tudo que existe, de tudo que há, que é Deus, ou chame como quiser. Essa força suprema do universo, dos universos, dos mundos, dos planetas, enfim, é Deus. Chame como quiser, nomeie como quiser, não importa. A realidade aqui do plano físico é da regra do ter, da posse. Só que, na verdade, se pararmos para pensar, é muito mais importante ser do que ter. Comece a refletir sobre se realmente você tem as pessoas ao seu redor, você tem o seu filho, você tem o seu marido, você tem a sua mãe, ou você está com o seu filho, você está com o seu marido, você está com a sua mãe, você está com os seus amigos. Eu falo isso porque, como eu disse, a morte é somente a mudança de um estado de matéria, é o descarne, é o desencarne do nosso espírito, deste corpo que é denso. E o espírito é um corpo mais sutil do que esta matéria que é densa e pesada. Todos nós já tivemos várias vivências aqui neste planeta, no planeta Terra. Acredite você ou não. Por que Deus seria esse supremo, onipotente, onipresente, vários onis, se ele não permitiria várias experiências para o seu espírito aqui no planeta Terra? Seria muito pequeno pensar que uma vivência só você já estaria evoluído por completo. Deus, a fonte de tudo que existe por si só, Ele cria, Ele gera, Ele nutre. Deus, Ele é o princípio feminino e masculino, a energia do feminino e a energia do masculino está em Deus, faz parte dessa força criadora e geradora. Mas esse assunto sobre princípio feminino e masculino, eu vou aprofundar em outro vídeo, tá? O foco aqui
é revelar, é mostrar, elucidar sobre a morte, né, por outros ângulos. Então Deus, quando Ele gera, quando Ele nutre, quando cria e nasce uma alma a partir dele, tá? Essa alma é como um papel em branco, ela precisa ser preenchida. Para quê? Para que haja crescimento, para que se desenvolva, para que haja evolução. Mas Deus não se contenta somente com a evolução das coisas, com o crescer das coisas. Ele também almeja, deseja que cada centelha, que cada alma, além de crescer e evoluir, também expanda e aprimore quem é aquele ser. Estar num plano físico, no planeta Terra, que é o nosso planeta atual de morada, é estar em constante evolução. Mas a evolução aqui, ela é vista sobre os olhos da dor e sofrimento. Mas dor e sofrimento são escolhas. Mas quando se trata de evoluir, de crescer, de aprimorar, de expandir, de melhorar quem você é, a dor e o sofrimento é escolha. Você pode optar por ficar sofrendo, preso na dor, né, sofrendo, ruminando, né, sentimentos negativos, pensamentos negativos, ou você pode escolher transformar tudo isso. E transformar é você começar a olhar com mais positividade, realmente olhar para o que realmente você precisa aprender com alguma situação que desagradou, com alguma pessoa. Enfim, é olhar com um olhar mais elevado, expandir a sua consciência sobre tudo e sobre todos. Aqui, nesta humanidade, nos ensinaram que a morte é algo ruim, é algo negativo, é algo que eu não quero falar sobre isso, que as pessoas temem, que as pessoas têm medo. E por que as pessoas temem tanto a morte? Elas temem por alguns motivos. O primeiro deles é o apego ao outro. As pessoas, elas são muito apegadas aos outros, acreditando que o outro o pertence. O segundo motivo é que acreditam que a morte é o fim. E o terceiro motivo, por ser o fim, eu não verei mais a pessoa. O quarto motivo é o medo do tal desconhecido, né? Porque a morte para muitos é o desconhecido. Não é que é o desconhecido, você somente está no esquecimento do espírito por estar encarnado. E o esquecimento do espírito é uma misericórdia de Deus, porque já imaginou se você se lembrasse dos atos não muito legais que teve em outras vivências aqui na Terra? A morte, ela não é morte, não é finalização. Ela é somente um meio, uma passagem para um renascimento. Um renascimento do quê? O seu renascimento no plano espiritual. E a condição para onde você vai depender da sua consciência, do nível de consciência que você tem sobre realmente o que é a vida espiritual, ou o que é o que você acredita também.
tudo isso vai definir para onde você vai, né? Ou, vou falar na parte do judaísmo aí, no céu, ou para o inferno, ou para o umbral, né? Então, assim, é a sua consciência, é os seus atos, o quanto você evoluiu, o quanto você se melhorou, o quanto você se curou também dentro de você. Então, é esse leque de coisas que vai definir qual será o rumo do seu espírito após o seu descarne do corpo físico. Então, a morte não existe da maneira que nos ensinaram, como sendo o fim. Não existe fim. No entanto, que na criação, que em Deus, no universo, nos universos, só há vida, só há existência, só há eternidade. Tudo é infinito, então tudo é vida e não morte. Ao morrer no plano físico, você vai renascer, vai voltar para o plano espiritual. E se você parar para pensar, você faz isso todas as noites ao dormir. Porque você adormece seu corpo físico e desperta para o mundo espiritual. Os tais sonhos geralmente não são criações mentais, mas é a sua vida no plano espiritual. Por isso, é muito importante você cuidar dos seus pensamentos e emoções quando você vai dormir, antes de dormir, porque é isso que vai determinar a qualidade dos seus sonhos ou da sua atuação no plano espiritual enquanto o seu corpo físico descansa, renova e revitaliza. A morte, numa analogia, ela é como uma data de validade de um contrato. E o que é esse contrato? Antes de reencarnar, porque nós vivemos várias experiências aqui neste planeta, então antes de reencarnar novamente, de voltar para o planeta Terra, de vestir uma roupagem física, nós fazemos um contrato, um plano reencarnatório, um plano de como que vai ser a sua experiência atual no planeta, como que vai ser. Então, como eu disse, como nós caímos no esquecimento antes de reencarnar, não lembramos o que exatamente viemos fazer, quem somos, qual que é o propósito da encarnação. Então, quando finda a data deste contrato, nós temos que voltar para o plano espiritual. Deus fala: filho, é hora de voltar para cá. É hora de você se renovar para, quem sabe, permanecer, né, a sua experiência no planeta Terra ou em outro local no universo. Então a morte é somente um retorno seu para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual. Precisamos começar a ver o espiritual de outra forma, porque até isso foi distorcido aqui nesta humanidade. Tudo aqui é na base do medo, porque você tem que ter medo dos espíritos, você tem que ter medo da morte, e já é hora de abrir a visão, sair da ilusão, ampliar o horizonte dos seus olhos. Não tem como você ampliar a consciência
se você não buscar conhecimentos de cunho espirituais mais elevados. Para expandir a consciência, você também precisa sair da preguiça, do automatismo mental e começar a voltar para si e começar a refletir, a abrir a sua percepção sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o universo, sobre você mesmo. O voltar para si, você se internalizar, é você começar a pensar, a refletir sobre o que realmente você acredita, sobre a morte, sobre várias questões da vida, do universo, de Deus, sem ser influenciado por doutrinas, por religiosidade, pela crença da família, crenças sociais. Então volte para você e reflita o que você pensa sobre o que é morte e o que é vida. Vamos chegar num outro ponto. Se a morte aqui é o fim, realmente tem um ponto de verdade aí. A morte é o fim para o corpo físico. Mas a morte não é o fim da vida, porque a vida continua num outro nível, numa outra dimensão, que não é o físico, mas é o espiritual. Como em tudo em que acontece na vida, até para a morte, até como a pessoa vai morrer, tem uma razão de ser. Há muitos desencarnes que são violentos, outras pessoas desencarnam mais tranquila, até dormindo, outras pessoas por acidentes, tem alguns seres que nem chega a nascer, né? E já desencarna ali no ventre mesmo da mãezinha. Então assim, até para tal morte, tudo tem uma razão de ser. E quando eu falo razão de ser, como eu falei, que nós vivemos várias experiências, então até o jeito, a maneira que a pessoa vai desencarnar, tem conexão com outras experiências. Se houver algum desequilíbrio muito grave que a pessoa cometeu, né, e que atentou sobre a própria vida, ou sobre outras vidas, ou provocou alguma coisa, isso com certeza vai ressoar num descarne repentino, violento. Então tudo tem uma razão de ser, não é que é regra, mas é só uma condição para que você entenda, tudo está conectado. Como eu disse que tudo é conectado, que não há injustiça na lei divina, tudo é conectado, tá? Por exemplo, a família que você nasceu não é um acaso, não é uma coincidência, não. Foi a família que você escolheu para ajustar, sim, os seus karmas, os seus desequilíbrios de outras experiências, tanto internas com você, como com aquelas pessoas da sua família. Por exemplo, um grupo de trabalho em que você vai não é por um acaso, tem coisas a ajustar ali com aquelas pessoas. Então tudo tem conexão. Todas as pessoas que nós encontramos, nós criamos laços, né? Laços esses que são invisíveis aos nossos olhos, porque são laços espirituais. Então as pessoas aqui na Terra, né, nesta humanidade, vivem mecanicamente, sem consciência sobre estas conexões,
sobre as leis da vida, sobre a lei da causa e efeito, ou da ação e reação, que é a lei do karma. Então, assim, já é hora de tomar consciência e as rédeas da própria vida, tomar a responsabilidade sobre as ações, e ações têm a ver com a qualidade dos pensamentos, a qualidade das emoções, mas também abrir a mente, começar a enxergar a tal morte de outra forma. Porque esta morte que acredita-se aqui, ela também pode ser um aprendizado. Por que que eu digo isso, né? Porque é na morte que as pessoas, a maioria pelo menos, para refletir sobre a maneira que está conduzindo a vida, para refletir sobre o quanto valorizamos mais as coisas materiais do que o estar com uma pessoa. Essa morte de alguém vai fazer você refletir sobre a vida, sobre as questões que são mais importantes para você. O que é mais importante, o ter ou o ser? Há muitas questões, né, atrás da morte, né? Tem pessoas que, quando um parente, uma pessoa, um ente muito querido, né, uma pessoa muito querida, descarna, tem pessoas que ficam presas, né, naquele momento e ficam sofrendo por anos e anos e anos e anos e não para ver a vida que a pessoa foi, né, na caminhada dela. E quando eu falo ver a vida que a pessoa foi, o que que ela realizou, o que que ela me ensinou, o que que ela trouxe de bom para minha vida, ver o lado positivo, né, do que a pessoa deixou enquanto ela estava naquela jornada aqui. Porque a pessoa, ela só desencarnou, ela saiu do corpo físico, mas a vida dela está continuando no plano espiritual. Então, quando uma pessoa fica presa ao momento da tristeza, isso é muito perigoso, porque a sua dor acaba ressoando até a pessoa que desencarnou, né? Acaba ressoando. Por isso é muito importante, quando alguém desencarna, quando alguém volta para o plano espiritual, tudo bem, você pode ter aquele momento de luto, né? Vai chorar, no começo vai sentir falta, né, do outro, mas não fique preso a isso, né? Ressignifique, emane amor para quem foi, não fica apegado no sofrimento e na dor, porque o outro que está no plano espiritual também sente, porque o que causa o sofrimento e a dor é a resistência em desapegar das coisas, é a resistência em mudar, é a resistência em se transformar e evoluir. Agora eu vou partir para um outro ponto da morte, que é a morte íntima, né? O que seria esta morte íntima? Que é a pior morte que tem aos olhos da palavra morte, né, aqui na Terra. A morte íntima, ela é quando a pessoa começa a morrer em vida. É uma expressão, claro, morrer em vida, é até paradoxal, mas existe e muito, e tem acontecido bastante, que é a morte em vida. É a pessoa começar a alimentar somente coisas negativas, a tristeza, a melancolia, a depressão, de que a vida é perigosa, que a vida é difícil, que só há tristeza, que só há
enfim, pessoas ruins no mundo, é acreditar sempre no negativo. Então aquela pessoa vai alimentando essas ervas daninhas dentro de si e aos pouquinhos ela vai se matando em vida, ela vai matando a vida dentro dela, ela vai minando a energia vida, que é luz dentro dela. Imagine este tipo de morte. Se você está morrendo por dentro, está se matando, está minando a vida, a luz dentro de você, é hora de buscar ajuda se você não consegue ressignificar suas dores. Não deixe virar uma bola de neve. Não permita que isso te consuma, que isso seja o monstro que vai ceifar a sua vida. Porque só existe vida, não existe morte. A morte, como um fim, é uma ilusão, é uma crença limitante que nos foi programado em nossa mente. Como eu falei, tudo tem uma razão de ser. Se você tem uma depressão, tem coisas por trás disso, tem pontos ocultos por trás de uma depressão. Se você tem um pânico ou outros sentimentos, emoções, gatilhos, não gostar de uma pessoa, desequilíbrios na vida, nos relacionamentos, na família, enfim, esses desequilíbrios humanos, esses conflitos humanos, tudo tem uma razão de ser. Tem pontos ocultos em nós, no nosso inconsciente, coisas registradas, negativas que fizemos em outras experiências ou também que recebemos em outras experiências, outras vivências aqui na Terra, que ficam registrados em nós, no nosso inconsciente, tá? Então, essas chaves, desequilibradas, esses desequilíbrios inconscientes em nós, é o que nós precisamos evoluir, ajustar, que são os ditos, os karmas, os karmas que eu tanto falo. Então, por isso que eu desenvolvi também a terapia e mentoria do Karma e Propósito para auxiliar, para que você enxergue quais são as chaves que precisam ser alteradas, mudadas, pensamentos, hábitos, comportamentos, para começar o quê? A positivar a sua vida. E você parar de morrer em vida, de se matar, de matar a sua luz dentro de você. Porque a pior morte é esta, é estar aqui e morto por dentro. A morte, como falam, é sempre um recomeço. Numa correspondência, sempre quando finaliza alguma coisa na sua vida, sempre vem algo novo, se você parar para observar. Quando você finaliza um relacionamento, tudo bem, você sofre um pouquinho, mas depois se você olhar bem, nos dias vão passando, você vai ver que foi a melhor coisa. Porque sempre tem alguma coisa que não está em sintonia mais, que está distoante do que nós somos. Então, por isso que é finalizado. E nem sempre está ao nosso alcance escolher ou finalizar. Porque existem leis da vida. E essas leis da vida, elas agem e regem a todo momento a vida da humanidade aqui na Terra. E as pessoas desconhecem essas leis que são primordiais da criação. E um outro olhar para a morte é a evolução. Porque a morte, ela é somente um fluxo da vida. Tudo precisa ser finalizado
para recomeçar, porque o recomeçar tem a ver com o novo começo, com a inovação, com aquilo que vai mover numa nova direção. E o fluxo da vida é contínuo, ele está sempre se renovando, está sempre crescendo, expandindo, está sempre se multiplicando, porque a vida é isso, a vida é esse fluxo, e é um fluxo que infelizmente aqui nesta humanidade, nós, por resistirmos a estas mudanças do fluxo da vida, nós entramos na dor e no sofrimento. E o engraçado é que se pararmos para pensar em algumas visões aí de doutrinas religiosas, colocam que a vida é eterna, mas depois logo fala da morte como algo que ceifou. Chega a ser engraçado e antagônico. Como que a morte pode ceifar a vida? Na verdade, a morte, ela ceifa aquilo que já não serve mais, aquilo que já cumpriu seu papel. E isso inclui a vida física. Se o espírito já cumpriu o seu plano reencarnatório, não tem por que permanecer aqui. Precisa voltar para o plano espiritual, né? Porque o espírito também precisa se abastecer, se renovar, se fortalecer para uma nova experiência, para uma nova caminhada, para uma nova jornada. Aqui do ladinho você está vendo uma das lâminas do tarô, que é o arcano da morte, o número 13, o arcano da morte, o tão temido, a carta mais temida do tarô por muitos é o arcano da morte quando ele sai no jogo. Mas eu particularmente gosto muito desse arcano, por quê? Porque é justamente a morte, neste arcano, se você visualizar aí direitinho, você vai ver que tem um cavalheiro passando e ceifando, Ele na carta aí mostra ceifando as pessoas, só que a simbologia por trás disso, ele está ceifando coisas que já não servem mais, Coisas que já precisam ser finalizadas, Por exemplo, nas pessoas ceifando o egoísmo, ceifando a ganância, ceifando um ciclo que já não serve mais, ceifando amizades, ceifando relacionamentos que já não fazem mais você evoluir. Então a morte no arcano, no tarô, ele vem mostrando isso, que a morte ela ceifa para algo melhor, para algo novo, para uma transformação, para o equilíbrio, para a harmonia. Então hoje eu trouxe para vocês esse arcano nesta reflexão para que amplie também o seu olhar para o que realmente é a morte. Num trocadilho, vida é morte e morte é vida. Então daqui para frente, olhe para a morte e busque olhar além. O que o desencarne de uma pessoa ou de pessoas traz de lição para você, o que você vai guardar de positivo sobre a existência na sua vida daquela pessoa, seja de um filho,
seja de um pai, de uma mãe, amigos, seja quem for, mas o que aquela experiência trouxe para você? Busque refletir, aceitar, compreender e não se prender à situação da tristeza ou ao momento do descarne, se foi por acidente. Eu sei que é difícil, mas busque compreender a vida. O que a vida está querendo que você veja sobre aquilo? E falar de morte e vida neste atual momento que o planeta está, né? Porque se você que não sabe, né, os desavisados da espiritualidade que não sabem, o planeta está atravessando uma transição planetária, né? O que é uma transição planetária? Está passando de um nível consciencial para o outro, né? O nível consciencial tem a ver mais com a humanidade, mas para o planeta é elevar a frequência do planeta para algo mais luz, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa transição do planeta para a luz, para algo mais luz e não tão denso, não sombra, tem a ver que vai influir diretamente nas sombras íntimas de cada um, tá? Cada um daqui para frente vai ter que lidar com seus desequilíbrios, vai ter que começar a ajustar, vai ter que começar a se curar para atingir a frequência que o planeta vai chegar. Claro que isso não é da noite para o dia, envolve muitas coisas, inclusive desencarnes de pessoas, que é limpeza, né? Porque tem pessoas que não vão conseguir atravessar essa transição planetária. Então, o tema de hoje é muito pertinente, a começar a ver a morte, a tal morte, com um outro olhar, porque tudo tem uma razão de ser. Então, para auxiliar esta humanidade, para poder começar a ajustar, a limpar, a ver o que precisa alterar para evoluir, para transformar, para se curar, que eu fui orientada pela espiritualidade e também, né, pelas minhas experiências que eu tive nesta vivência, que eu já falei em outro vídeo, que foi uma vivência mais espiritual do que material, mas que na minha jornada desta vivência eu fui conectando o que acontecia na minha vida física com o que tinha na parte espiritual, com o que eu trazia de outras vivências, porque eu tive acessos, né, a outras experiências minhas para poder compreender por que eu estava passando por aquilo. Então, assim, juntou a minha experiência, o meu conhecimento, então a espiritualidade me orientou para criar um tratamento que fosse direcionado para auxiliar as pessoas, a direcioná-las, a auxiliá-las na limpeza das energias pesadas. Então, por isso que eu criei, que eu desenvolvi a terapia mentoria do Karma e Propósito e também a mentoria e consultoria espiritual para quem está passando por processos mais espirituais, para médiums, para as pessoas que estão se sentindo perdidas e só precisa de uma orientação, de um direcionamento. Eu tenho a mentoria, consultoria espiritual. Também realizo o tarô terapia, que é uma consulta terapêutica com o tarô, né? Para direção, também ajuda no autoconhecimento, né? Também orienta sobre alguma questão que você esteja passando,
né? Ou somente se você não tem algo em foco, se você quer saber em que momento que você está na sua vida, né? O que você precisa fazer neste momento. Então, assim, o taroterapia é muito abrangente, tá? Mas ele é pontual, é naquele momento. Agora, se a pessoa quer entender muito mais de forma abrangente os desequilíbrios que acontecem na vida, aí a gente pode fazer a terapia e mentoria do Karma e Propósito, que ali é uma orientação profunda. Ali vamos abrir, entre aspas, os seus karmas que você traz em níveis, né? Porque tem os níveis do karma, tem na parte mental, emocional, no seu caminho, enfim. Mas aí ali a gente abre o que você precisa alterar em você para começar a equilibrar mais a vida, né? Para começar a alterar esses desequilíbrios, né, na vida. Então é dessa forma que eu uso essas ferramentas, né? A partir da orientação da espiritualidade e também do meu propósito com esta humanidade, de auxiliar neste momento de transição planetária. Caso haja interesse, eu também realizo palestras, tá? Palestras para abertura de consciência, né? Por exemplo, falar sobre a dinâmica dos karmas, como que o karma se apresenta na vida material, na vida física, como que é essa dinâmica dos karmas aí, né, do que a gente traz de vidas passadas, esses desequilíbrios, como que é isso, né, tudo a partir da minha experiência, tá? Falar sobre as energias, né, como que é esse mundo energético, como que é o sentir, né, como que se dá, porque muitas pessoas sentem, né, e elas não sabem lidar, né, então ali eu vou trazer a minha experiência, né, compartilhar a minha experiência, falar também sobre a criança interior ferida, que todas as pessoas, gente, têm uma criança interior ferida, tá? E por vezes, tá, conforme a minha experiência, são coisas mal resolvidas da infância, de vivências passadas, tá? A maioria, né? E elas são potencializadas nesta atual vivência, na infância, né? E como isso impacta na vida adulta, como isso bloqueia a vida. Então, assim, essas palestras eu trago com a minha experiência, tá? Não é somente com a parte do conhecimento, com a parte técnica, não. É conhecimento e técnica, experiência, é vida real. Então, assim, eu desenvolvi essas palestras dessa forma, porque já está na hora de começarmos a viver a realidade e sair da ilusão. Se você desejar realizar um tratamento terapêutico comigo ou uma consulta no Taroterapia, tá? Vou deixar o link de contato na descrição desse vídeo. Também tem sugestões de livros, tá bom? Na descrição. E em colaboração ao meu trabalho para fortalecimento deste canal, que é um trabalho de luz, peço para você se inscreva, compartilhe, se gostou, deixe o seu like, comente e também me siga lá nas redes sociais. Deus abençoe você, a sua existência, a sua vida e a sua jornada nesta terra. Gratiluz.